Sejam bem-vindos a este vídeo neste canal. Quero aqui continuar abordando a questão dos fundamentos históricos do papado, mostrando que no início da igreja, a liderança do bispo de Roma era algo que estava presente desde o início, né? Bem, nesse vídeo mais precisamente nós vamos tratar dessa questão do papado em torno a duas figuras que são bem controversas na igreja primitiva. Tertuliano e Hipólito de Roma, né? Bem, este vídeo é um react a um vídeo do nosso irmão protestante Paulo Cristiano, no qual ele já está reagindo a um católico, Lucas Lancaster. Então, o Lucas, como católico, está apresentando alguns argumentos mostrando ou tentando mostrar essa questão do papado na igreja primitiva. E o nosso irmão Paulo está contestando os argumentos do Lucas. A partir daquilo que são os argumentos do Paulo, nós vamos fazer algumas considerações que achamos oportunas. Mas vamos ao vídeo e aos comentários devidos. Vamos prosseguir agora com Tertuliano. Então começamos com a figura de Tertuliano. Quero fazer uma pequena introdução sobre Tertuliano, que aqui não é feito, só para localizar, né, a questão. Tertuliano é chamado um dos padres da igreja, ou pais da igreja, porque os pais da igreja são aqueles primeiros escritores eclesiásticos, que são chamados pais da igreja porque nos antecederam, né, e nos transmitiram muitas coisas com relação à fé. Então, Tertuliano ele se converte por volta do ano 193, ele era o que parece uma espécie de advogado, né, e se converteu. Ele escreveu muitas obras importantíssimas, é um dos primeiros grandes teólogos latinos, e foi muito importante para a linguagem teológica, sobretudo na questão trinitária. Então, ele é de uma importância imensa. No entanto, por volta do ano 205, 206, 207, ele começa a flertar com uma heresia chamada montanismo. Embora, em primeiro momento, o montanismo se torna uma heresia, mas o montanismo, no primeiro momento, ele nasce, obviamente, dentro da igreja como um movimento que nem é muito de cunho doutrinário, mas é de cunho moral, sobretudo, de um rigorismo muito grande. E Tertuliano vai aderir ao montanismo, que além desse rigorismo moral, estava muito ligado a algumas questões um tanto quanto carismáticas, por demais, né, com umas espécies de profecias e coisas desse tipo, e esse moralismo e rigorismo muito forte. Então, Tertuliano começa a se separar da igreja por volta desse período, 205, 206, 207, porque no primeiro momento o montanismo está dentro da igreja, mas depois, como a gente vai ver, a igreja vai se colocar contra o montanismo. Então, Tertuliano se separa do conjunto das igrejas e, por fim, inclusive, ele se separa do montanismo, criando um grupo em torno a ele que ficaram conhecidos como tertulianistas. Então, Tertuliano ele acaba morrendo separado da igreja. Isso não impede e não impediu que muitas das suas obras, sobretudo as suas obras do período católico, assim chamado, né, essas obras têm uma importância muito grande e foi lida pela igreja. Mas a igreja nunca considerou Tertuliano um santo, obviamente, porque ele morreu afastado da igreja, né? Esse rigorismo muito grande. Então, isso é um pouco da vida de Tertuliano. Bem, vamos lá, vamos ver aquilo que o nosso irmão Lucas vai colocar, aquilo que o Paulo, né, vai argumentar com relação à questão de Tertuliano e a questão do papado no século II ali, né? Vamos lá. Essa de Tertuliano aqui é fantástica. No começo do século III, o Papa Zeferino, São Zeferino, conforme nos conta Tertuliano, ele expulsou os montanistas africanos da igreja. Ele diz que... Preste atenção nessa fala dele. E preste atenção no que ele está colocando na tela, tá? No texto. Ele está colocando um livro de Tertuliano contra Praxeas, tá? O livro 1 contra Praxeas. E ele está falando que o bispo de Roma tinha expulsado todos os montanistas da igreja. Todos os montanistas da igreja. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, vamos ver se dá pra... Vamos lá.
montanistas africanos da igreja. Ele diz que, isso está lá no Contra Praxis, que o bispo de Roma trouxe a paz para a igreja da Ásia e da Frígia, certo? E mais adiante, no mesmo livro, ele se refere ao bispo de Roma como sumo pontífice, bispo dos bispos. Gente, assim, cada vez que eu ouço Lancaster falar, mais eu me convenço de que ele não lê patrística. Bem, apenas um comentário. De fato, como nós vamos ver, o Lucas Lancaster ele se equivocou, né, na citação que ele fez, né? Está um tanto quanto equivocada. E nesse sentido, o nosso irmão Paulo tem razão. Mas aqui o Paulo vai falar muito sobre isso, o fato de... vai pegar muito no pé desse erro do Lucas Lancaster para dizer muitas coisas. Eu não vou entrar nesse debate, né? Às vezes erros acontecem, né? Como mostrei em vídeos anteriores, o próprio Paulo, nosso irmão aqui protestante, ele fez uma citação equivocada, absolutamente equivocada, trocando os Dionísios. Ele pegou uma frase de um Dionísio atribuindo a outro Dionísio, de modo errado, né? Isso acontece. Eu não vou dizer que foi por mau caratismo. Às vezes uma falta de atenção, não ter percebido, enfim. O Lucas não leu toda a patrística? Obviamente que não. Ninguém consegue ler toda a patrística. Eu acredito também que você, meu caro irmão, Paulo, não deve ter lido toda a patrística. Algumas coisas sim, mas tudo não. Então, às vezes, a gente acaba pegando uma citação e não conferindo, e às vezes aquela citação está errada. Pode ser isso que aconteceu com o Lucas, mas eu não vou entrar nessa questão. Não lê. Ele está lendo um texto aqui, um estudo dele, que eu não sei de onde ele pegou esse estudo, com referências totalmente trocadas, com interpretações completamente fora de contexto. E agora, olha a vergonha que ele está fazendo. Olha a vergonha. Isso mostra que ele nunca leu o livro que ele está citando nessa tela. Ele nunca leu o livro de Tertuliano. Nunca, 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 nunca. Porque... Bem, de fato, como a gente vai ver, o Lucas se equivocou no modo como ele citou Tertuliano. Mas, independentemente do Lucas ter errado o modo como ele citou Tertuliano, fica provado na citação ou nessa questão ligada a Tertuliano que não havia o papado no início da igreja, que o bispo de Roma não exercia uma liderança nas igrejas? Será? Vamos ver, né? Se ele houvera lido, se tivesse lido esse livro, ele teria dado a interpretação correta. Não essa coisa horrível, esse monstrengo argumentativo que ele está fazendo aqui. Gente, olha o que ele está falando. Ele está falando que Tertuliano, que nessa época era um montanista, está elogiando o bispo de Roma por ter expulsado os montanistas da igreja africana. Como que Eusébio poderia estar elogiando um bispo romano por expulsar um movimento do qual ele fazia parte? E elogiar ainda o bispo romano, gente? Olha que absurdo que esse homem está fazendo. Olha que absurdo. Eu tenho dó dessas pessoas que seguem esse tipo de... Como eu disse aqui, ele está exagerando, né, na crítica ao Lancaster. Eu não vou comentar, né, isso. Gente, tenho dó mesmo, sabe? Porque elas pagam caro. Porque um curso desse não é baratinho, por nível brasileiro. De classe média abaixo. E o irmão Paulo Cristiano fez todo o curso do Lucas Lancaster para criticar o curso como um todo. E essa citação aqui nem é dentro do curso, né? Ali pode ser que ele errou depois, não sei como isso está no curso, né? Mas não se pode julgar o curso inteiro por causa de um erro, que às vezes acontece. Tá? Não é barato. E elas compram algo caro para tomar aula cujo professor talvez nunca leu esses livros. Está ensinando completamente distorcido aquilo que realmente o livro está dizendo. Gente... E nem é um erro tão crasso assim como a gente vai ver. É um detalhe que, né, não faz com que a interpretação esteja absolutamente um monstrengo, né, no sentido de que não tem nada a ver. Né? A gente vai ver que não é bem assim. Gente, é lamentável isso, sabe? É cego guiando cegos, como Jesus Cristo falou.
Gente, não tem como eu não ser duro assim. Eu sei que eu tô sendo deselegante. Eu sei que eu estou sendo deselegante. Mas não tem outra maneira para expor estes absurdos. São absurdos, realmente. Vamos deixar ele prosseguir nesse desvaneio dele aqui. Ele trouxe paz para as igrejas da Ásia e da Frígia, onde justamente o montanismo estava crescendo. Olha, ele diz que Tertuliano, que era um montanista, está falando que o bispo de Roma trouxe paz para as igrejas da Ásia e da Frígia, onde o montanismo estava crescendo. Você vê que não tem lógica nenhuma, né? Lógica nenhuma. Mas ele vai prosseguir, ele vai dobrar a aposta aqui, nos absurdos dele. Bem no começo da primeira metade do século. Ah, tá, agora ele vai passar para outro. Vamos dar uma olhada na citação que ele fez de Tertuliano. Vamos dar uma olhada. Bem, e é isso que de fato importa, a gente olhar a citação, e nós vamos analisar a partir da própria citação que o nosso irmão vai aqui apresentar. E lembra que ele acabou de dizer que Tertuliano está elogiando o bispo de Roma por trazer paz às igrejas da Ásia e da Frígia, expulsando os montanistas desta igreja, tá? E ele citou o texto de Contra Praxeas, capítulo 1 de Tertuliano. Vamos lá nesse livro e vamos ver se o que está escrito, o que Tertuliano disse, corresponde ao que o Lucas Lancaster está dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Então aqui você tem na tela, tá? A parte 1. Você pode baixar isso na internet e conferir, ok? Eu poderia ir muito bem lá no New Advent. É que eu não estou gravando a tela do meu computador aqui, senão eu teria ido lá e discorrido com você lá no site católico mesmo, para falar que eu não estou distorcendo aqui, tá? Mas, de qualquer forma, está escrito assim, olha. Pois, depois que o bispo de Roma reconheceu os dons proféticos de Montano, Lancaster, o seu bispo de Roma, apoiou Montano. Ele não expulsou os montanistas. Ele apoiou Montano. Prisca e Maximila, que eram as duas profetisas de Montano, que andavam junto com Montano. E em consequência do reconhecimento, concedeu sua paz às igrejas da Ásia e da Frígia. Bem, essa é a citação, no primeiro momento, que importa. De fato, o Lucas Lancaster errou, porque no primeiro momento, de fato ali, né, o bispo de Roma trouxe paz às igrejas da Ásia e da Frígia, porque teria aceitado, né, os dons proféticos de Montano, Prisca, e esqueci o nome da outra profetisa, são duas, né? Maximila e Prisca, ou Priscila. Então, o bispo de Roma teria aceitado e não expulsado os montanistas. Essa é a única questão, né, em qual o Lucas Lancaster errou. Mas veja que interessante. Aqui fica uma pergunta para, né, o nosso irmão Paulo. Se o bispo de Roma, ele somente governa a cidade de Roma, o que ele tem a ver com Montano, Priscila e Maximila, e as igrejas da Ásia e da Frígia? Olha que interessante, né? O bispo de Roma aceitou Montano no primeiro momento e trouxe paz às igrejas da Ásia e da Frígia. Mas se as igrejas da Ásia e da Frígia têm os seus bispos, e conforme você disse num vídeo anterior, cada um no seu quadrado, o que tem a ver o bispo de Roma ter que ter autorizado ou reconhecido Montano e as demais profetisas? Veja, aqui nós temos um testemunho muito claro do exercício da autoridade do bispo de Roma. Ponto. Ficou demonstrado que o bispo de Roma exercia uma autoridade na igreja, a ponto de, no primeiro momento, Montano e o seu movimento buscar o reconhecimento do bispo de Roma. Está dito pelo próprio Tertuliano, né, que nesse período já era contra o bispo de Roma. Nós vamos ver, a citação vai prosseguir, né, e nós vamos ver isso. Mas, de qualquer forma, está reconhecido
que o bispo de Roma trouxe paz para as igrejas da Ásia e da Frígia, do outro lado, né? Longe, porque ele, no primeiro momento, ele reconheceu. Ou seja, no primeiro momento, Montano e as profetisas foram buscar o reconhecimento do bispo de Roma. E todo mundo, né, aderia àquilo que o bispo de Roma, portanto, determinava, né? Vamos lá. A paz que tanto Lancaster está falando aí é porque ele estava do lado do montanismo. Não que ele estava expulsando os montanos. Sim, como eu disse no primeiro momento, o montanismo, ele nasce dentro da igreja, é um movimento dentro da igreja. E provavelmente, no primeiro momento, até porque o montanismo não tem uma questão de doutrinária bem herética. O problema não é doutrinário, o problema do montanismo, é um problema moral e depois de cunho pastoral profético, umas profecias absurdas, né, que eles vão fazer, e a questão de um rigor muito moral, um moralismo muito grande, que aí sim a igreja não aceitou, né? Mas na questão doutrinária, da pessoa de Cristo, da Trindade, eles eram ortodoxos nesse sentido. Então até era difícil então de perceber, né? Então no primeiro momento o Papa, o Bispo de Roma, né, ele acolhe Montano, não tem, porque não tinha divergência doutrinária, né? Mas depois, com um certo crescimento do montanismo, sim, vai haver a condenação, né? Os montanistas. Você vê que uma coisa é o que esses caras falam e outra coisa é o que você tem que ver lá em loco, tá? No documento original, no documento primário. Parece que você não quis ver tudo, né, que está no documento, porque o documento mostra o bispo de Roma com uma certa autoridade, levando paz às igrejas lá da Ásia. O Lucas Lancaster errou, ele disse que essa paz é porque ele expulsou os montanistas. Não, mas essa paz era porque ele, no primeiro momento, acolheu os dons proféticos de Montano, né, e suas profetisas ali, né? E ele deu paz às igrejas no primeiro momento, né? Então a gente vê ali, né, o exercício da liderança do bispo de Roma que você não quis ver, né? Mas ok, vamos lá. Para você não ser enganado por essa gente. E Tertuliano prossegue. E ele, Plácias, ao importunar falsas acusações contra os próprios profetas e suas igrejas, e insistindo na autoridade dos predecessores do bispo na sé, obrigou a revogar a carta pacífica. Ou seja, um herege conseguiu dobrar o bispo poderoso de Roma. Aqui há uma grande questão, né? Porque, segundo Tertuliano, conforme aqui a gente está lendo, né, esse Praxeas, que Tertuliano diz que é um herege, ele dobrou o bispo de Roma e foi por causa dele, desse herege, que o bispo de Roma depois condenou o montanismo. Mas isso não é verdade. Isso não é toda a verdade. Aqui nós temos um texto de Tertuliano que já era montanista. Então, óbvio, ele já está escrevendo como estando do lado dos montanistas e já contrário ao bispo de Roma, porque o bispo de Roma havia condenado o montanismo. E Tertuliano, de certa forma, está tentando alguma justificativa para se defender, né? E ele está dizendo que o bispo de Roma ele foi dobrado por um herege, Praxeas. Hoje, os historiadores contestam um pouco isso que Tertuliano escreve. Primeiro porque a gente não sabe quem é esse Praxeas. Ele só aparece nesse texto de Tertuliano. Esse Praxeas ele é acusado de ser uma espécie de modalista, patripacianista, né? Alguém que defendia que é uma doutrina um pouco confusa sobre a Trindade, mas que no fundo não haveria a distinção das três pessoas na Trindade, né? Então, alguns dizem que eles afirmariam que, por exemplo, o Pai morreu na cruz, sem distinguir o Pai do Filho, né? E Tertuliano acusa esse tal Praxeas disso, e inclusive vai acusar o bispo de Roma de ser também modalista, né? O que também não é verdade. Nós vamos ver que o Papa vai condenar, sim, né, o modalismo, vai condenar
Enfim, algumas confusões doutrinárias. Mas, hoje, alguns historiadores contestam essa afirmação de Tertuliano. Provavelmente ele estava combatendo, os modalistas que estavam até em Roma eram outras pessoas, e não esse tal de Praxeas, que a gente não sabe quem é, só Tertuliano fala dele. E mais, a acusação contra os montanistas não vem só desse Praxeas, começam a vir de várias igrejas, nós temos notícia disso. Várias igrejas, vários bispos vão reclamar com relação ao montanismo. Então, posteriormente, num primeiro momento, há uma aceitação do montanismo, mas depois, por causa de várias denúncias de exageros, e são reais esses exageros, isso a gente pode ver até nos textos de Tertuliano, né, que combate algumas práticas muito normais do cristianismo, como se fosse um desleixo. Então, por exemplo, Tertuliano era contra uma pessoa ficou viúva, ou viúvo, não podia casar de novo. Proibido. A igreja nunca proibiu isso. Mas para Tertuliano isso era o fim, né? E várias outras questões de um rigorismo moral muito grande. Então, às vezes, um pecado um pecado mais grave que alguém tivesse cometido não tinha perdão para Tertuliano. Era imperdoável. E a igreja, sempre na dimensão da misericórdia, Tertuliano vai combater isso, né? Porque para ele não tinha perdão. Um rigorismo muito grande. E algumas profecias meio também estranhas, né? Então, o montanismo vai sim ser condenado, não somente por causa de Praxeas, como Tertuliano está querendo dizer ou insinuar, mas porque vários bispos de vários lugares vão se colocar contrários ao montanismo, tá? Mas vamos lá. Para perseguir os montanistas. É isso que Tertuliano está clamando aqui. É isso que ele está falando. Que havia emitido, bem como a desistir de seu propósito de reconhecer os ditos dons, ou seja, os poderes carismáticos na igreja, né? Principalmente. Não era só os dons carismáticos, né? De novo, o montanismo vinha com uns dons carismáticos meio malucos, umas profecias meio malucas e um rigorismo moral muito, muito, muito forte. Principalmente entre o movimento de Montano, do qual agora Tertuliano era membro, fazia parte. Mas veja bem, Tertuliano não fundou uma outra igreja, ele sempre foi da igreja católica, sempre. Ele estava num movimento que estava dentro da igreja católica. Exato, ele começa a participar de um movimento que nasceu dentro da igreja católica, mas estava separando-se da igreja católica, ou estava sendo condenado pela igreja católica. Não só pelo bispo de Roma, tá? A gente tem notícia de vários bispos condenando os montanistas, tá? E não só o bispo de Roma por causa desse tal de Praxeas que a gente nem sabe quem é. Só Tertuliano fala dele, né? Que era um movimento montanista. Com isso, aí a frase célebre, né, dele, né? Com isso, Praxeas prestou um duplo serviço ao diabo em Roma. Afastou a profecia, ou seja, mandou embora os montanistas e introduziu a heresia. Que heresia? A heresia sabeliana. Pôs em fuga o Paráclito, ou seja, expulsou os dons do Espírito Santo e crucificou o Pai. Então, na verdade, aqui ele coloca esse Praxeas, né, como um instrumento do diabo que convence o bispo de Roma e influencia o bispo de Roma a expulsar a profecia, os dons, mas na verdade era Montano e os montanistas, e a aceitar a heresia, Sabélio. De novo, Tertuliano aqui está errado. Aí é complicado, porque também Sabélio, num primeiro momento, ele vai ter uma acolhida na igreja de Roma, tá? E depois vai se perceber a heresia de Sabélio. E o bispo de Roma vai condenar Sabélio também, assim como condenou os montanistas, tá ok? Só que talvez, num primeiro momento, aqui no embate com Tertuliano, ainda está no momento em que o bispo de Roma acolhe Sabélio, não chega já condenando, né? Assim como o montanismo teve um período de acolhida dentro da igreja, mas depois o rigorismo e tudo mais, houve a separação, assim como também o sabelianismo.
de Sabélio, que é uma espécie de modalismo, uma heresia, que depois o bispo de Roma vai condenar. Tá certo? Mas as coisas não são automáticas, né? E aí é óbvio, o Tertuliano está puxando para o seu lado, tentando se justificar. Porque os sabelianos acreditavam que as três pessoas da Trindade eram uma só, apenas usavam uma máscara diferente. Então o Pai morreu na cruz, segundo essa doutrina. E quem que deu crédito nisso? O bispo de Roma. Não, o bispo de Roma não deu crédito à heresia. Sim, Sabélio tem, no primeiro momento, uma acolhida, até porque, né, as questões doutrinárias elas são muito sutis. E no primeiro momento não se percebeu. Houve uma certa acolhida. E depois, sim, uma condenação de Sabélio, tá? Pelo bispo de Roma. O bispo de Roma, ele trouxe paz às igrejas, não porque ele expulsou o montanismo, pelo contrário, porque ele deu guarida, em princípio, aos montanistas. E que autoridade ele tem para dar guarida aos montanistas, meu caro irmão? Os montanistas começam esse movimento lá na Frígia, lá na Ásia. O que tem a ver a igreja da Ásia com a igreja de Roma? Ah, então o bispo de Roma trouxe paz às igrejas da Ásia com a sua autoridade. E depois os próprios bispos de lá vão emitir, né, documentos pedindo a condenação dos montanistas, ou se referindo aos montanistas de um modo, né, herético, diante, né, de algumas coisas que eles começam a observar. Depois, o herege, o herege Praxeas vai lá e dobra o cara, obrigou a revogar a carta pacífica. Bem, esse é a visão de Tertuliano. Tertuliano é que acha que o Papa fez isso por causa de um herege, mas a história vai além do que Tertuliano diz. De novo, não se tem notícia de quem é esse Praxeas. Pode pesquisar. Pode pesquisar aí, você vai ver que só quem fala nesse Praxeas é Tertuliano. E quando você também pesquisa aí montanistas, você vai ver que vários bispos em vários lugares começam a denunciar o montanismo. E aí, obviamente, o bispo de Roma muda de posição e emite uma condenação ao montanismo. Assim como também Sabélio, no primeiro momento, tem uma acolhida e depois vai ser condenado diante da sua heresia. Tá? A pacífica que havia emitido, bem como desistir de seu propósito de reconhecer os ditos dons. Bem, de qualquer forma, mesmo que, a gente considere que o Papa, o bispo de Roma mudou de posição por causa do Praxeas, e aí condenou o montanismo. Mas que autoridade tem o bispo de Roma para condenar os montanistas que estão lá na Frígia e na Ásia? Está claro, então, a autoridade do bispo de Roma? Está absolutamente clara. Por quê? Porque ele começou a falar assim, você não está agindo como seus predecessores. Você tem que ser mais enérgico. E o cara, mente vazia, né? Gente, se você... Bem, e aqui de novo, né? Porque, segundo o próprio Tertuliano, o Praxeas, ele age junto com o bispo de Roma, dizendo, olha, os seus antecessores tinham autoridade, então você também tem que agir com essa autoridade. De novo, indiretamente se reconhece a autoridade dos bispos de Roma. Fica muito claro e reconhecido a autoridade do bispo de Roma, seja num primeiro momento para acolher os montanistas, seja num segundo momento para condenar os montanistas, o que deixou Tertuliano irritado, porque Tertuliano era montanista, extremamente rigorista, né, um teólogo em questão doutrinal brilhante, mas em questão moral rigorista ao extremo, profundamente rigorista, né? Que inclusive depois vai deixar o montanismo e fundar um grupinho, né, dos únicos puros, os tertulianistas. Né? Então, essa é a visão de Tertuliano. Você pegar na história, nenhum bispo romano foi assim popular ou teve um status de ser grande conhecedor teológico, tá? Talvez com raríssimas exceções, alguns ali na Idade Média, mas... Bem, de fato, nos primeiros séculos do cristianismo, né, nos primeiros períodos da igreja, os bispos de Roma não foram conhecidos como grandes teólogos, é verdade. Aliás, a igreja latina vai demorar para produzir teologia boa, né? Tem Irineu de Leão, se bem que tem Tertuliano, né? O Oriente é mais
profícuo, né? Produz mais teologia. E, de fato, nós não vamos ter, entre os primeiros bispos de Roma, grandes teólogos, mas vamos ter santos. Tá? Inclusive, estes bispos de Roma que Tertuliano, né, combateu, é considerado santo, ao passo que Tertuliano não. Né? O bispo de Roma aqui que Tertuliano está combatendo, ele deu a vida por Cristo, morreu mártir. Tá? Então, essa questão, não são brilhantes, não são intelectuais, mas são santos, deram a vida por Cristo. Mas da Idade Média para baixo, não era. Da Idade Antiga não tinha. Os caras são muito ruins. Bem, se você considera na questão intelectual, também não sei se dá para dizer que é ruim. Né? Você tem, sim, alguns que são não brilhantes teólogos, né? Mas, de novo, mais que isso, você tem santos. Vários dos primeiros bispos de Roma foram santos e morreram mártires. Agora, assim, grandes teólogos como, por exemplo, Leão I, Gregório Magno, são 2 bispos de Roma, grandíssimos teólogos. Né? Então você tem sim. Tá? Muito ruins. A Igreja de Roma, ela era só elogiada pelo fato de ser uma igreja amorosa, tá? Isso no segundo, terceiro século, o pessoal fala isso, tá? Tá, então, segundo, terceiro século é uma igreja amorosa. E aqui o bispo com o qual Tertuliano está entrando em conflito era representante de uma igreja amorosa? Então, você também se contradiz na tua fala. Né? De fato, a Igreja de Roma é conhecida pela caridade que ela exerce nos primeiros séculos, né? E a maior parte dos seus bispos foram mártires. Mártires. Aí você diz, os bispos de Roma eram ruins. Em que sentido? Tá, intelectualmente não tivemos grandes teólogos, mas tivemos santos. E tivemos bispos que exerceram, quando necessário, a sua autoridade. Né? Às vezes com excesso de zelo, a gente viu Vítor I, excesso de zelo por causa da unidade, do desejo de unidade. Não loucura, como você insinuou, porque também Vítor morreu mártir, aqui também Zeferino, né, morreu mártir, tá? Então, é isso. É praticamente isso aí, tá? E de preservar a tradição dos evangelhos, tá? Basicamente isso. Mas ela nunca... A Igreja de Roma é reconhecida só por causa da caridade e de guardar a tradição dos evangelhos? Que bom reconhecimento. Então a Igreja de Roma guardava a tradição dos evangelhos e o amor. E é assim que ela está agindo, então, aqui, no episódio com Tertuliano. Estamos aí do século II para o século III. Você disse que no século II, no século III, a Igreja de Roma era conhecida por causa disso. Então você está em contradição. Né? Mas como a gente tem visto, sim, o bispo de Roma presidia na caridade, como diz, né, Inácio de Antioquia, e exercia, sim, a liderança entre as igrejas. No primeiro momento, trouxe paz às igrejas da Ásia e da Frígia. Diante de talvez um primeiro conflito em torno do montanismo, né? Um reconhecimento num primeiro momento, que apaziguou, talvez, alguma situação que estava ali, mas depois uma condenação, porque se percebeu, sim, que era uma heresia, que tinha muitas afirmações rigorosas, que não é a afirmação da igreja, tá? Além do que, provavelmente, não o próprio Montano. Talvez o Montano tenha até morrido em comunhão com a igreja, mas os montanistas, alguns inclusive chegavam a entender que Montano foi como uma encarnação do Espírito Santo. Né? Então teve uns exageros que vieram dos montanistas. Sim, eles foram condenados, né, por heresia, né, como heresia, e foram depois separados da igreja. E Tertuliano já era um montanista e rigorista também, né? E aí ele se coloca contra o bispo de Roma, obviamente, né? E aí, colocando-se contra o bispo de Roma, também algumas acusações que são complicadas, né? Ele faz. Produziu grandes intelectuais, grandes teólogos. Ela nunca produziu nessa época.
Os caras eram muito ruins mesmo. Ou Então, aí essa coisa de que eles era muito ruim, né? Mas era reconhecida pelo amor, e isso é muito ruim. Por guardar o evangelho, isso era muito ruim. O importante é ser intelectual. Então, não está dando para entender, né, o que você quer dizer, né? outros de outras igrejas que sobressaíam. Por exemplo, Tertuliano, que é o pai da teologia latina. É. Exato, Tertuliano é reconhecido sim como teólogo, mas nunca foi aclamado como santo pela igreja. Ao contrário, o Zeferino, né, que era bispo nessa época, o Calixto, que era bispo aí também nesse período, os dois deram a vida por Cristo e são celebrados como mártires na igreja latina e na igreja oriental, inclusive, tá? Até os ortodoxos guardam a memória destes dois e não guardam a memória de Tertuliano. E é bonito ver que a igreja soube guardar os textos de Tertuliano que doutrinariamente são importantes, ela guardou. Falar, depois ele se afastou da igreja, vamos queimar tudo, vamos, né, desfazer dos livros bons que ele tinha. Não, a igreja guardou o que tinha de bom de Tertuliano. Tá? E isso é muito interessante. Bom, então tá aí, ó, o que o Lucas Lancaster falou e o que e o que o Tertuliano está dizendo. Agora ele fala. Bem, e a gente vê, né, que indiretamente Tertuliano atesta sim a liderança do bispo de Roma, né? Inclusive quero trazer uma passagem de Tertuliano, porque num texto anterior, do período que ele é católico, um texto chamado Prescrição contra os Hereges, ele fala de Pedro, ele diz assim, também logo no, se não me engano, é o capítulo 22, da prescrição contra os hereges. Ele diz assim, de Pedro, que é chamado de a rocha sobre a qual a igreja deveria ser edificada, que também obteve as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar no céu e na terra. Então, o próprio Tertuliano reconhece isso. E no mesmo texto, Prescrição contra os Hereges, capítulo 36, ele diz assim, vocês têm Roma, de onde chega até nós a própria autoridade dos próprios apóstolos. Quão feliz é a sua igreja, de Roma, sobre a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, junto com o seu sangue, onde Pedro suporta uma paixão como a do seu Senhor. Então, Roma, de onde chega até nós a autoridade. É Tertuliano que, no seu período católico, reconhece a igreja de Roma. Pedro, a rocha, a igreja de Roma, de onde chega a nós a autoridade. E, no próprio texto que o nosso irmão apresentou, contra Praxias, no qual ele já era montanista e já estava afastado da igreja, mas ele reconhece indiretamente que o bispo de Roma exercia a liderança. Ele levou paz lá na Frígia, lá na Ásia, quando aceitou no primeiro momento Montano. E depois, com a mesma autoridade que no primeiro momento ele aceita, mas quando percebe a heresia, ele condena. Óbvio, Tertuliano, que havia aderido a esse movimento rigorista, né, não gostou, né, e depois se afasta e acaba se afastando da igreja, como os montanistas se afastaram, e o Tertuliano mais ainda, criando um grupinho dele, os tertulianistas. Tá? Então, é isso. Bem, mas então continuamos. Que Tertuliano chamou o bispo de Roma de Pontífice Máximos e Bispo dos Bispos. Isso é verdade? De fato, aqui também o Lucas vacilou um pouco, a gente pode assim dizer, né? Se bem que não tanto, porque também não é uma questão tão certa. Vamos ver e vamos tratar essa questão. É verdade. Mas qual que é o significado desta frase na boca de Tertuliano e dentro daquele contexto? Era um contexto de autoridade? Era porque Tertuliano estava reconhecendo a autoridade suprema jurisdicional e de primazia do bispo romano? Ele usa... Bem, de fato, diretamente não. Tertuliano, quando chama... E aí como nós vamos ver, ele próprio aqui vai reconhecer, não sabemos se ele estava se referindo ao bispo de Roma, mas ele estava chamando um bispo de pontífice máximo com uma espécie de zombaria. Tá? Mas indiretamente ele reconhece que aquele bispo estava
estava supostamente, né, exercendo ou querendo exercer uma autoridade. Mas vamos lá. Usa essa frase de modo sarcástico. Sarcástico. E isso, claro, o senhor Lancaster não lê obras do qual ele está citando, ele nunca vai perceber. Isso está não no livro abaixo, como ele falou. Você vê o nível de conhecimento dessa gente, né? Está em outro livro, sobre a modéstia, no capítulo 1, livro de Tertuliano. Vou colocar para você agora na tela e vamos ler juntos. Ó. Ouvi dizer que houve até mesmo um édito estabelecido e um peremptório também. O Pontífice Máximos, isto é, o bispo dos bispos, emite um édito. Eu perdoo aqueles que cumpriram os requisitos de arrependimento, os pecados de adultério e de fornicação. Aí ele vai zombar. Ó édito, no qual não pode ser inscrito boa ação. E onde essa liberdade será fixada? Prossegue na ironia Tertuliana. No próprio local, suponho, nos próprios portões dos apetites sensuais, abaixo dos próprios títulos dos apetites sensuais. Bem, vou voltar um pouquinho aqui para fixar a passagem, né? Para a gente tomá-la. Então, de fato, isso aqui é um texto de Tertuliano sobre a modéstia. Um texto já mais tardio ainda, quando Tertuliano já está bem afastado da comunhão com a igreja. E ele escreve contra, né, uma atitude, provavelmente sim, a gente não sabe se ele aqui está falando, se referindo ao bispo de Roma ou a um bispo que está na África e que traz aquilo que foi um decreto do bispo de Roma para a África. Mas, em todo caso, o que nós temos? Olha só, ouvi dizer que houve um edito estabelecido, um edito, obviamente por um bispo. Um bispo, né, bispo dos bispos, que ele chama ali, o Pontífice Máximos, é que ele está sendo irônico. O bispo dos bispos emitiu um edito. E o que é esse edito? Havia uma querela, um problema, né, na igreja nascente, daqueles que às vezes cometiam um pecado grave. E o que acontecia? Eles podiam ser readmitidos na igreja, não? Como se dava isso, né? Sobretudo, inclusive, alguns mais para frente, né? Vamos ter o problema dos lápises, não vamos entrar então aqui nessa questão, né? Aqueles que acabavam adorando outros deuses para não morrer e depois voltavam para a igreja. Mas, enfim, diante de pecados graves, a igreja podia ou não perdoar esses pecados. Para Tertuliano, não havia perdão. Já então, o bispo de Roma provavelmente vai emitir um edito para, a partir deste edito, estabelecer a doutrina de que a igreja pode perdoar pecados. Ora, isso foi aquilo que Jesus deixou, perdoar pecados. Mas Tertuliano era contra. Se um cristão batizado, alguém que, né, pode até ser alguém que era pagão, por exemplo, e era fornicador, adúltero, se converteu ao cristianismo. Foi perdoado, tudo, se batizou, ok, é cristão. Vamos supor que de novo caiu nesse pecado. Aí não tinha mais perdão. Para Tertuliano era assim. Não havia mais perdão. E a igreja está dizendo, não, sim, há perdão. É esse edito do bispo, dos bispos, o bispo romano, né? Provavelmente o bispo de Roma estabeleceu essa doutrina, sim, e lá na África os bispos ali também aderiram a isso em sintonia com o bispo de Roma. E aí é que Tertuliano está sendo sarcástico, porque ele não aceita isso. E ele está ironizando, né? Chamando ali, né, o Pontífice Máximos, o bispo dos bispos, emite um edito, eu perdoo aqueles que cumpriram, né, os requisitos. Então veja, não é um perdão assim de qualquer jeito, tem requisitos, né, de arrependimento, os pecados de adultério e fornicação, mas Tertuliano não aceita isso. O edito do qual não pode ser escrito boa ação, porque para Tertuliano esse edito não é uma boa ação, acolher os pecadores, né? E aí ele é bem sarcástico, né? No próprio, onde colocar esse edito? No local, suponho nos portões dos apetites sensuais, abaixo dos próprios títulos dos apetites sensuais, né? Porque
Tertuliano acha que isso é um absurdo, né? Que quem está fazendo isso, o bispo de Roma, é para justificar o pecado. E obviamente que não, porque a igreja tem como, sim, missão o perdão. Quantas vezes deve perdoar? Até 7? Não digo até 7, mas 70 vezes 7, diz Jesus. Mas Tertuliano é rigorista. E aqui nós vemos que, de novo, indiretamente, Tertuliano, que é um herege aqui já, afastado da comunhão da igreja, rigorista, não acredita no perdão. Eu acredito que até o irmão protestante não concorda com Tertuliano. Tenho certeza que, né, eu não sei se esse irmão protestante é um pastor ou não, mas se na igreja dele tiver alguém que cometeu um pecado, sim, vai ter talvez uma punição, não sei como é nas igrejas protestantes, né? Cada uma também deve ter uma disciplina toda própria, mas vai ter algum tipo de acolhida, né? Se a pessoa se arrependeu realmente do seu pecado e quer voltar à comunhão da igreja, ou seja, com alguns requisitos. Está lá, o edito do bispo de Roma, sim, estabelecia que a igreja tem o poder de perdoar os pecados, desde que as pessoas estejam arrependidas, né? Então tem ali o arrependimento e alguns requisitos. É isso. E Tertuliano é contrário a isso. Tertuliano é contrário a isso. Mas o que fica claro é que o bispo de Roma estabeleceu um edito para as igrejas inteiras, e até lá na África isso chegou de novo. Indiretamente nós vemos aqui atestado que o bispo de Roma exercia liderança entre todas as igrejas. Porque Tertuliano está na África, e o edito do bispo de Roma chegou até a África. Tá? Então é isso. Está provado que havia o papado, mesmo que Tertuliano está se colocando contra o Papa. Mas o fato de Tertuliano se colocar contra o Papa não mostra então que não havia o papado. Nos mostra que Tertuliano era justamente contrário ao bispo dos bispos, um bispo que teve autoridade de estabelecer um edito para as igrejas inteiras seguirem. E que a igreja da África estava ali naquele momento aderindo e seguindo, e Tertuliano, como montanista, não concordava e ironiza de modo sarcástico, né, no seu rigorismo moral extremo e contrário ao evangelho. Né? É isso. Indiretamente, nesse episódio histórico e nesses textos de Tertuliano, fica claro que havia um bispo de Roma como um líder entre as igrejas, a doutrina do papado. Adultério de fornicação. Aí ele vai zombar. Ó édito, no qual não pode ser inscrito boa ação. E onde essa liberdade será fixada? Prossegue na ironia tertuliana. No próprio local, suponho, nos próprios portões dos apetites sensuais. Eu havia voltado, né, um pouquinho o vídeo, né, mas vamos seguir. Abaixo dos próprios títulos dos apetites sensuais. Então aqui o contexto, ele está debochando do bispo romano. Está debochando, e possivelmente que é Calisto, né? Nós temos... Sim, ele está debochando do bispo romano, mas eu queria saber se o nosso irmão concorda com esse deboche. Diante daquilo que é a realidade, né, do bispo de Roma e com as igrejas aprovando um edito, né, que estabelece requisitos para o arrependimento e o perdão àqueles que cometeram pecados graves, mas desejam voltar à igreja, e um tertuliano rigorista que acha que não deve ter perdão. Né? Não sei de que lado o nosso irmão ficaria e se ele então concorda com esse deboche de Tertuliano. Né? Provas disso? Ou evidências para isso? Né? Então ele está dizendo, ó, tem um cara aí que acha que é bispo do bispo e tem poder de perdoar pecados até de fornicação, de adultério. Ele emitiu até um édito para isso. O que prova que existe esse líder. Que esse líder emitiu um edito, que as igrejas acolheram esse edito, que a igreja, sim, então, manifesta que tem poder para perdoar os pecados, que Tertuliano não aceita. Você concorda com Tertuliano? Você concorda com Tertuliano? Acredito que não, ou espero que não. Né? Mas fica claro que foi isso mesmo que aconteceu. Ou seja, existe esse bispo
que emitiu esse decreto, esse edito, e as igrejas passaram a seguir isso, a não ser aqueles que se colocaram contra a igreja, como Tertuliano, aqui, né, se afastou por um rigorismo moral extremo, contrário ao evangelho, inclusive. Uma lei longe da interpretação do senhor Lancaster. Tertuliano não está falando isso. Ah, mas isso é interpretação sua protestante. Ah, é? Vamos dar uma olhadinha no que um historiador católico falou sobre isso. Vamos lá. Robert Eno, padre Vamos ver o que esse católico diz. Robert Eno, no livro A Ascensão do Papado, tá? Na página 56. Observe o que ele vai dizer. No De Pudicitia, ou no Sobre a Modéstia, que é o mesmo, ele sustenta que pecados gravíssimos, homicídios, adultério, etc., não são perdoáveis. Ao menos não pela igreja nesta vida. Mais tarde especifica que somente os espirituais podem perdoar pecados, mas não o farão. A ocasião do tratado foi a declaração de um bispo disposto a absorver adúlteros. Tal proclamação pôs Tertuliano em fúria. Agora preste atenção, ele ridiculariza esse Pontífice Maximus, que segundo pensa era Episcopus Episcoporum, ou seja, bispo dos bispos. Exato. Aqui o autor católico está expondo a situação, que era isso mesmo. Agora, é preciso ter presente o seguinte, viu? Nesse tempo, a igreja já tinha o costume de perdoar pecados. A questão era pecados graves, mas já era uma praxe que, inclusive, Tertuliano reconhece que pecados mais leves, eles eram perdoados através do bispo. Tá? Tertuliano, ele vai além. Na heresia montanista, no momento posterior, eles também entendem que alguns homens espirituais reconhecidos tinham o poder de perdoar o pecado também. Tá? Então, isso é interessante, porque o perdão dos pecados não era só, por exemplo, o protestantismo hoje, assim, se eu pequei, eu peço perdão a Deus e pronto. Né? Para a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa também, igrejas de tradições apostólicas, o perdão vem por meio da Igreja. Né? Vem por meio da Igreja. Ok? Para Tertuliano também vinha por meio da Igreja, só que já não era mais somente pelos bispos. Tertuliano, com a heresia montanista, vai dizer que esse perdão vem através de homens espirituais. Mas também, quem pecou tinha que ir até esses homens espirituais para receber o perdão. Tá? Então isso também é diferente do protestantismo de hoje. Agora, acontece que pecados graves, como homicídio, adultério, o que provavelmente foi Calixto, o bispo de Roma, proclamou esse edito dizendo que a igreja pode perdoar esses pecados também. Tertuliano está dizendo, os homens espirituais também poderiam, mas não vão fazer. Né? Olha lá, o que o autor aqui está dizendo, que somente os espirituais podem perdoar pecados, mas não o farão. Esses pecados graves não têm perdão. Essa é a posição de Tertuliano, que é bem diferente da posição protestante atual. Né? Então, e aí Tertuliano, obviamente, ele está ironizando o Papa e o Bispo, porque ele já se separou da igreja. Tá? Mas acredito eu que essa posição de Tertuliano, nem mesmo as igrejas protestantes hoje defendem, de que esses pecados não possuem perdão. Né? É um rigorismo extremo de Tertuliano, que não é o evangelho. Alguns veem nesse prelado presunçoso um bispo de Roma, talvez Calixto em sua polêmica com Hipólito. Outros hoje tendem a crer que seu alvo era o bispo católico local de Cartago. Expressões como Pontífice Maximus ainda não eram títulos papais nem cristãos. Exato. Então hoje existe essa disputa, se Tertuliano estava ironizando o bispo de Roma ou o bispo de Cartago. Mesmo que fosse o bispo de Cartago, no caso que ali em Cartago, que é onde Tertuliano mora, né? Tertuliano era de Cartago, então ele está aderindo e está aprovando que o bispo tem o poder de perdoar esses pecados. Ele está fazendo isso porque antes o bispo de Roma é que fez esse edito. Tá? Então, independentemente, o bispo de Roma, ele
de fato, vai estabelecer, de fato, essa doutrina, porque já era praxis da igreja perdoar pecados, e que está sendo dito também os pecados graves. Né? Isso está ficando bem claro. A igreja pode sim perdoar, conforme Jesus também, né, manifestou no Evangelho, perdoar 70 vezes 7 e tudo mais. Né? Então, também o bispo de Cartago, em sintonia com o bispo de Roma, a mesma praxis, e aí não se sabe se Tertuliano estava se referindo a Calixto ou ao bispo de Cartago, mas isso independe. A maior parte entende que ele estava se referindo sim a Calixto, ao bispo de Roma. Caso revela antipatia africana por qualquer prelado que clamasse autoridade sobre os outros bispos. Será que isso é verdade? Esse autor católico está dizendo, então, isso prova, né, que ali, né, os africanos tinham uma ojeriza a algum bispo que tentasse se colocar sobre os outros bispos. Mas não parece ser o caso de Tertuliano. Porque quando o bispo de Roma, no primeiro momento, acolheu Montano, ele não ficou bravo. Né? Não, o bispo de Roma trouxe paz às igrejas da África, da Ásia e da Frígia. Então tá bom. Então, enquanto o bispo de Roma está dizendo que eu concordo, eu aceito. Aí, quando disse algo que eu não concordo, aí Tertuliano ficou bravo. Aí Tertuliano ironizou. Aí Tertuliano se afastou da comunhão da igreja. Infelizmente. Né? Mas não é uma prova, né, de que ele estava contra um bispo se sobrepor a outros bispos. Porque essa ideia de que havia um bispo, sim, que exercia uma liderança, isso é claro na igreja, antes de Tertuliano, no tempo de Tertuliano, pela ação do bispo de Roma, né, em apaziguar as igrejas da Ásia e da Frígia, pelo edito que ele proclama, e obviamente Tertuliano não está concordando, né, não está concordando com o bispo de Roma, porque ele não concorda com essa opinião, por causa do seu rigorismo, da sua heresia. Ele está na heresia, né, afastando-se do conjunto das igrejas. Tá? Olha aí, tudo que nós estamos falando até agora. Preste atenção agora, Cipriano também usará o título de modo irônico, ou seja, bispo dos bispos. Agora, claramente em contexto anti-romano. Bem, a questão com Cipriano vai vir posteriormente, a gente vai tratar só de Cipriano, também existe um certo conflito, mas nós vamos ver, será que Tertuliano é uma prova de que não havia um papado, uma liderança da Igreja de Roma? Isso fica para um próximo vídeo, né, posterior. Seja como for, a frase de Tertuliano era uma frase de ironia, ele não estava reconhecendo coisíssima nenhuma. Sim, era uma frase de ironia. Ele não reconhece porque ele se afastou da igreja, mas indiretamente ele está reconhecendo que havia. Ele não ia alegar uma coisa que não havia, né? Isso depõe contra a própria tese de que não havia uma liderança do bispo de Roma. Como nós já vimos, havia. E Tertuliano é uma prova indireta, ele está negando. E ao negar, ele afirma e mostra que havia. Né? Assim como fez séculos depois Cipriano, também bispo africano lá em Cartago. Você errou, não é séculos depois. Tertuliano viveu alguns decênios depois, uns 20, 30 anos depois de Tertuliano, tá? Então você também errou, né? Será que não lê patrística para saber que não é um século depois, né? Séculos depois? Aqui eu estou sendo um pouco irônico, né? Mas são lapsos, eu entendo, isso não é uma questão grave, não. Fique tranquilo. Agora, será que esse pontífice Máximos aqui, que Tertuliano está ridicularizando, era Calixto? Nós temos uma evidência muito grande. Vamos lá. Tertuliano e Hipólito viveram na mesma época. Tanto Tertuliano quanto Hipólito repreenderam os bispos romanos. Estavam em conflito com o bispo romano. E tem uma parte aqui em Hipólito de Roma, que é um livro muito conhecido dele, uma refutação. Então, provavelmente, Tertuliano está se referindo a Calixto, está sendo irônico com relação a Calixto, mas, como disse, isso só prova que Tertuliano estava separado do conjunto das igrejas como um montanista, reconhecidamente, e nesse período eu acho que ele já estava até separado dos montanistas.
um rigorismo grande. E o seu testemunho indiretamente mostra que, sim, o bispo de Roma exercia a liderança. Ele proclamou um edito para as igrejas, dizendo que elas podem perdoar pecados, mesmo graves. Ponto. Tertuliano é que se coloca contra. As igrejas acolhem, inclusive a igreja da África e o bispo de Cartago, nesse momento. Né? E é Tertuliano que está contra e fora da igreja. O seu testemunho indiretamente mostra que sim, o bispo de Roma exercia uma liderança entre as igrejas. E aí também vai haver a figura de Hipólito de Roma, que vai entrar em conflito com o bispo de Roma. A todas as heresias, no livro 11, no capítulo 7 deste livro, ele vai repreender Calixto. E ele vai dizer justamente isso que Tertuliano estava falando. Olha. O impostor Calixto era o bispo romano. Tendo-se aventurado em tais opiniões, estabeleceu uma escola de teologia em antagonismo à igreja, adotando o sistema de instrução anterior. E ele primeiro inventou o artifício de conivência com os homens em relação à sua indulgência em prazeres sensuais, dizendo que todos tinham seus pecados perdoados por ele. Então, assim, é uma evidência muito grande que, longe de ser um bispo romano que Tertuliano está condenando ali, porque os bispos romanos, nenhum deles entrava nessa loucura de falar que era bispo dos bispos. Agora, os bispos de Roma, sim. Os de Roma tinham essa loucura. Então quer dizer que nessa época os bispos de Roma já diziam que eram bispos dos bispos? E por que a gente não vê os outros bispos condenando isso como heresia? Cadê? Tem Tertuliano, mas Tertuliano é que é o herege. E aí, né, o interessante é que eu repito, toda a igreja no Ocidente e no Oriente consideram Calixto santo. E Tertuliano, que se colocou contra o Calixto? A igreja nunca o venerou como santo. Como um teólogo importante, mas não como santo. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, a gente não vai ver ninguém contestar a autoridade do bispo de Roma. Pode contestar alguma prática, como, por exemplo, contestaram Vítor quando ele tentou excomungar uma parte da igreja da Ásia por causa da data da Páscoa. O pessoal disse, olha, não faça isso. É excesso de zelo, né? Mas não disseram, você não pode fazer isso porque você não tem, você é louco. Não, isso você está dizendo. Você que está dizendo e você está também interpretando algo porque nenhum texto diz isso. Né? E, de novo, todos esses bispos de Roma morreram mártires. Vítor foi mártir. Calixto foi mártir. Zeferino foi mártir. Deram a vida por Cristo. Deram a vida por Cristo. Eu falo, nem eu sei se eu tenho essa coragem, né? Tu tem? A gente está falando de homens que morreram por causa de Cristo. Não são loucos. Excesso de zelo, talvez, na prática podem errar, sem dúvida alguma, são humanos. Mas deram a vida por Cristo. Essa pretensão maluca, essa megalomaníaca. Não é pretensão maluca e nem megalomania. Isso é interpretação sua que não está nos textos. Tá? E se a gente for se basear no testemunho de Tertuliano, a gente está falando de alguém que é herege, que já se afastou da igreja. E que, obviamente, então vai ironizar. Né? E o testemunho de Hipólito também é complicado, porque, ao que parece, quando, se não me engano, morre Zeferino, se esperava, ou Hipólito esperava que ele fosse o bispo de Roma, alguns dizem. Mas Calixto foi eleito. E Hipólito também era de uma ala um tanto quanto rigorista. E aí ele coloca, quando Calixto, né, nesse problema que havia com relação aos pecados mais graves, e Calixto ele é a favor de uma igreja mais indulgente, de uma igreja que acolhe, de uma igreja que perdoa. Hipólito se coloca contrário a Calixto, porque ele também faz parte de uma ala mais rigorista. E aí, óbvio, nos seus textos, Hipólito detona Calixto e Zeferino. Porque também parece que Zeferino já tinha essa praxis, né, de uma igreja mais acolhedora. Né? E Hipólito é contrário a isso. Mas vamos lá. Ideia de que eles eram bispos sobre toda a igreja. E aí, Hipólito, que também era bispo romano, vai e repreende Calixto,
dizendo justamente que ele tinha a pretensão de perdoar pecados. E é justamente o que Tertuliano... Há uma grande controvérsia, né? Porque Hipólito era um presbítero da Igreja de Roma. Alguns dizem que ele, né, foi bispo. Alguns tentam dizer que ele foi bispo no Ponto, outros que ele se autoproclamou bispo em Roma. É meio incerto, as nossas fontes são muito poucas. Muito poucas. Então a gente tem um certo problema. Por exemplo, falando de Calixto e de Zeferino, a gente tem quase que só os textos de Hipólito e muito poucos outros textos. Então é difícil a gente ponderar muito sensatamente tudo o que aconteceu, né? Então é um pouco complicado. Alguns chamam Hipólito de o primeiro antipapa, né? Porque ele colocando-se contra o bispo de Roma, ele se autoproclamou com um grupo, né, bispo de Roma. Então ele seria o primeiro antipapa. Tertuliano está condenando. Então, possivelmente, é sim Calixto que Tertuliano está chamando e zombando de ser bispo dos bispos. Sim, Tertuliano está zombando, mas é um herege que está zombando. Rigorista. Extremamente rigorista. Né? Ele está zombando porque ele está fora da igreja. Agora, a igreja não deu aval a isso que Tertuliano está dizendo. De novo, a igreja celebrou e celebra Calixto como santo, venera Calixto como santo. No Ocidente e no Oriente, até hoje os ortodoxos guardam a memória de Zeferino e Calixto, e de Tertuliano não. Então esse testemunho de Tertuliano não é acatado pela igreja, é de alguém que está azedo, alguém cujas suas ideias a igreja não acolheu, de um rigorismo moral que a igreja não praticou e que não tem a ver com a misericórdia de Cristo. Tu quer estar do lado de Tertuliano? É livre, né? Agora, aproveitando o ensejo, ele vai entrar justamente falando sobre Hipólito, gente. Vamos lá. O terceiro, conforme nos registrou Santo Hipólito no seu Filosofumena, o Papa Calixto primeiro emitiu um decreto depondo outros bispos. Eu não sei de onde que ele está tirando esse estudo. Eu não sei em que livro ele está lendo. Eu presumo que ele não tenha lido os livros, não conferiu na fonte primária. E aqui o nosso irmão está correto, né? E aí também um recado para nosso amigo Lucas Lancaster, também não conheço, né? Só estou reagindo a esse vídeo, que aí é ele que está presente, mas, né, toma cuidado com as citações, né? Ele coloca ali uma citação que não confere com aquilo que ele está dizendo, né? O Papa Calixto, depois bispos. E aí coloca uma citação, eu também tentei conferir, não encontrei essa fonte, então tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz algumas citações, né, de conferir. Às vezes acaba passando, a gente não percebe, né? Acredito que todos nós estamos suscetíveis a errar, como já disse o nosso irmão Paulo aqui, também errou na citação, fazendo citação errada, né? Acontece, todos estamos suscetíveis a isso, tem que tomar um pouco de cuidado, né, ao fazer citações. E aqui está certo, fez uma citação que não confere. Ele pegou esse estudo de terceiros e está repetindo essas besteiras aí. Agora, quando você vai na fonte primária, no livro que está citado ali, que é Contra Todas as Heresias, livro 11, no 12, você não tem nada da fala que o Lancaster fez ali. Que o bispo romano depôs outros bispos. Você não tem isso. Você não tem. Vai lá na New Advent e verifica. Não existe isso que ele está citando. Pior, está muito ao contrário. Quando você vai no livro 11, o que Hipólito de Roma está fazendo? Ele está acabando com Calixto e Zeferino. Ele está detonando Calixto e Zeferino. Ele está chamando Calixto e Zeferino simplesmente de pessoas corruptas. E, gente, leia o capítulo, o livro 11 de Contra Todas as Heresias de Hipólito de Roma. E veja como que ele obedecia e homenageava o bispo romano como bispo dos bispos. De fato, ali Hipólito está detonando Zeferino e Calixto. Mas, de novo, aí
a gente tem que ter um certo cuidado. Vários historiadores colocam um pouco entre aspas o que diz Hipólito, porque ali a gente tem apenas a visão de Hipólito. E como as fontes são muito poucas e muito escassas, é muito difícil precisar tudo o que aconteceu. Mas certamente há, e não há dúvida nisso, exagero na parte de Hipólito. Isso qualquer historiador sério sabe e reconhece, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Pô, eu só vou dar uma palhinha pra você aqui, olha, gente. Olha o que ele diz aqui, ó. Já na parte 2 do livro 11, capítulo 2 do livro 11, olha o que ele vai dizer. E apareceu um de nome Noetos, que era um herege, né? Natural de Esmirna. Essa pessoa introduziu uma heresia a partir dos princípios de Heráclito. Um certo homem chamado Epígono tornou-se seu ministro e discípulo, e durante sua estada em Roma, disseminou sua opinião ímpia. Mas Cleómenes, que se tornara seu discípulo, um estranho à igreja, tanto em estilo de vida quanto em hábitos, costumava corroborar a doutrina de Noé, ou de Noeto, né? Naquela época, Zeferino, presta atenção, Zeferino foi bispo romano. Zeferino imagina que ele administrava os assuntos da igreja. Ou seja, outro bispo, bispo de Roma também, tá falando que Zeferino achava que ele mandava na igreja. Então, aqui a gente tem uma situação, porque Zeferino era bispo, né, na época ali de Tertuliano, e provavelmente Hipólito esperava que ele pudesse se tornar bispo de Roma depois de Zeferino. Mas Zeferino apoia Calixto. E isso serve para Hipólito depor totalmente contra Zeferino e Calixto. Além do mais, pelo fato de que Zeferino e Calixto eram de uma linha, tá, na igreja mais acolhedora. Esse conflito que surgiu sobre a questão do perdão dos pecados a pecados graves, que Tertuliano era totalmente contrário e Hipólito também, embora Hipólito não era tão rigorista quanto Tertuliano, e Hipólito também não era montanista, tá? Não era montanista, mas era de uma linha um pouco mais rigorista. Então, óbvio que... E também, muitos dizem, Hipólito era tanto quanto sangue quente, se assim a gente pode dizer, né? Alguns dizem, né? E aí ele se coloca contra Zeferino e depois Calixto. E ele se torna aquilo que depois passou-se a se chamar o primeiro antipapa, porque ele se arroga bispo junto com um grupo de presbíteros que ele tem junto. Então, óbvio que ele está dizendo, Zeferino imaginava que ele governava a igreja, né? E depois, pelo fato de Zeferino apoiar Calixto, ele quer desconsiderar a autoridade de Zeferino. Mas tudo isso, aqui a gente já adianta, de fato. Então, há um conflito de Hipólito, sobretudo com Calixto, e depois, retroativamente, também com Zeferino, mais, né? E há esse conflito. Mas, por fim, sabe-se que, por volta do ano 235, Hipólito e Ponciano, que é o bispo de Roma, que sucedeu Calixto, tá? Hipólito vai se reconciliar com o bispo de Roma. Ou seja, mesmo que ele tenha escrito um monte de coisa contrária ao bispo de Roma, o seu testemunho maior, às vésperas porque Hipólito, ele talvez se tornou santo porque se reconciliou com o bispo de Roma e morreu mártir, porque senão talvez, né, sabe-se lá. Mas, independentemente, toda a sua vida cheia ali de conflitos e tudo mais, mas no final das contas ele se reconcilia com Ponciano e morre mártir. Por isso a igreja o considera como santo. Mas isso quer dizer que tudo que ele escreveu está certo? Não, porque, de novo, ele está detonando Zeferino e Calixto, mas toda a igreja celebra Zeferino e Calixto como santos, porque Zeferino e Calixto também foram mártires. Ambos morreram mártires. Assim como Ponciano, que era o bispo que sucedeu Calixto, né? E o próprio Hipólito acaba morrendo mártir e reconciliado com o bispo de Roma. Então, a própria vida dele acaba falando mais alto. Por que ele se reconciliou com o bispo de Roma no fim? Porque reconheceu a autoridade do bispo de Roma. Então, isso é o maior testemunho com o seu martírio. Isso basta. Diante de tudo que ele escreveu, né? Contrário ao bispo de Roma, ironizando, mas por fim, tudo lavado no
reconciliar-se com o bispo de Roma e com o seu próprio sangue derramado em martírio por Cristo, né? Reconciliado com o bispo de Roma. Isso já diz tudo. Ele administrava tudo na igreja. Ele era o bambambam na igreja. Um homem desinformado e vergonhosamente corrupto. E ele, persuadido pelo ganho oferecido, costumava considerar com os presentes com o propósito de se tornarem discípulos de Cleómenes. Mas o próprio Zeferino, sendo com o passar do tempo seduzido, apressou-se nas mesmas. De fato, né, parece que tanto Zeferino quanto Calisto, agora eu não me lembro se é Zeferino ou Calisto, que era filho de escravos. Então, de fato, não são homens intelectuais. Talvez até isso, porque aqui ele cita Cleómenes, e se não me engano é esse Cleómenes que tem doutrinas modalistas, e talvez no primeiro momento foram acolhidos e tal. E tanto Zeferino quanto Calisto talvez não tinham uma fineza doutrinária, mas também a igreja já não sai condenando, né? Não é assim, né? Mas depois, agora eu não me lembro se é Zeferino ou Calisto, vão condenar, né, o modalismo e também Sabélio, tá? Assim como condenaram o montanismo, mas talvez não com a rapidez que Hipólito gostaria ou que Tertuliano gostaria quanto à condenação dos modalistas, né? De novo, às vezes estudamos certo tempo, não é tão simples, né? Mas, em todo caso, de novo, aqui, de fato, Hipólito está desdenhando, né, de Calisto e Zeferino, dizendo que são corruptos. Isso. Os historiadores, eu dei uma pesquisada muito breve, assim, contestam algumas coisas, acham que algumas coisas são exagero de Hipólito, que não é tão assim quanto Hipólito está colocando, né? Óbvio que aqui Hipólito talvez não, com certeza está escrevendo no período que ele está diretamente em conflito com Calisto e que veio apoiado por Zeferino, então ele despeja tudo contra Calisto e Zeferino, não sabe ver nada de bom, né? Nada de bom. Então isso depõe, né? Isso depõe totalmente contra um testemunho que é enviesado, obviamente, né? Né, um bolsonarista falando do Lula ou um petista falando do Bolsonaro. Vai ser só coisa ruim, né? Vai ser desse jeito. Enfim, guardadas as proporções, né, dessa analogia, mas é isso, está no momento de conflito. Mas, de novo, a igreja não acata isso que Hipólito diz. A igreja venera Zeferino e Calisto como santos, como mártires. E, por fim, o próprio Hipólito se reconcilia com Ponciano e também morre mártir. Mesmas opiniões. E tinha Calisto como seu conselheiro e um companheiro defensor desses princípios perversos. Mas a vida deste Calisto e a heresia inventada por ele explicarei brevemente depois. A escola desses hereges, durante a sucessão de tais bispos de Zeferino para Calisto, continuou a adquirir força e crescimento pelo fato de Zeferino e Calisto os terem ajudado a prevalecer. Os caras não eram só corruptos, eles eram hereges também. Não eram hereges, né? A acusação de Hipólito é porque talvez houve uma certa demora em condenar os modalistas, mas vão ser condenados, tá? Vão ser condenados. Então, essa afirmação de que eles eram hereges, de novo, é outra afirmação que a igreja não acatou. Hipólito aqui está errado, né? Está equivocado no seu ardor de se colocar contra, nesse momento, né, o bispo de Roma. De novo, depois ele vai se reconciliar com o bispo de Roma. Bem, nunca, em nenhum momento, porém, fomos culpados de conluio com eles, ou seja, com Calisto e Zeferino. Mas, frequentemente, lhe oferecemos oposição, os refutamos e os forçamos remotamente a reconhecer a verdade. Olha aí, 2 bispos de Roma sendo repreendidos aqui severamente, como fez Ireneu lá com o bispo Vítor. Certo, e por fim, Hipólito se reconcilia com o bispo de Roma. Isso. E eles, envergonhados e constrangidos pela verdade, confessaram seus erros por um curto período, mas depois de um tempo, chafurdaram novamente no mesmo atoleiro. Mas calma, gente, é um capítulo inteiro enorme, e tem uma parte enorme que ele vai falar só sobre a corrupção e as heresias de Zeferino e Calisto. Tem mais aqui. De novo, eles não são hereges.
há uma certa acusação de modalismo, mas que não é verdadeira, tá? Mas o que acontece é isso, né? Tem essas figuras, né, que estão em Roma, Cleómenes e outros, Noeto, que trazem heresias, e óbvio, a condenação às vezes não é tão rápida, né? É um processo. Hipólito, talvez, né, querendo já acusa, né, esses bispos de heresia, mas não são hereges. De novo, a igreja não concorda com Hipólito nesse ponto. Tá? No capítulo 6 do livro 11, ele vai continuar, olha. Calisto tentou confirmar essa heresia, um homem astuto da maldade, sutil no que diz respeito ao engano, que era impelido pela ambição incansável de ascender ao trono episcopal, de ser bispo em Roma, né? Ora, esse homem moldou... Então, aqui muitos perguntam, não é? É porque diz que Calisto que pretendia ascender ao trono episcopal. Seferino apoiou Calisto. Muitos dizem que, no fundo, Hipólito aqui está com um pinguinho de inveja, porque achava que ele, que era, de fato, mais intelectual, né, poderia assumir o bispo de Roma. Agora vem Calisto, um filho de escravo, né? Então existem essas questões, né? E além do mais, Seferino e Calisto, uma igreja mais misericordiosa, né, que manifesta isso de perdoar os pecados dentro e com um requisito, né, e um arrependimento, que diante dos hereges, ali no primeiro momento, calma, né, vai acompanhando, e Hipólito mais incisivo, há esse conflito de fato. para seu propósito Zeferino, um indivíduo ignorante, iletrado e inábil em definições eclesiásticas. E visto que Zeferino... Exato, provavelmente nessa questão, né, de definições eclesiásticas, doutrinárias mais elaboradas, Zeferino e Calisto eram fracos, ok? Mas são santos, tá? E não são hereges, né? Não são hereges. E aí é interessante porque o nosso próprio amigo disse, a igreja romana até o século II, III, era conhecida, né, por guardar o evangelho e pelo amor. Nós estamos aqui no século II e III. Então, ora, o Paulo está concordando com aquilo que ele disse, que nesse tempo a igreja era conhecida pelo amor, a caridade e guardar o evangelho, ou está dando crédito a Tertuliano, que é um herege, e Hipólito, que nesse momento... ele está separado, ele é um cismático. Hipólito não era um herético nesse momento, mas era um cismático, porque ele se separou da igreja. Não por heresia, como Tertuliano, mas ele se separou. E é nesse calor que ele está escrevendo contra os bispos romanos, né? É nesse calor. era acessível a subornos e cobiçoso, Calisto, atraindo com presentes e exigências ilícitas, conseguiu seduzi-lo a qualquer curso de ação que lhe agradasse. Mas Calisto perverteu o próprio Sabélio. Olha aqui, o cara é tão mau, tão perverso, tão herege. É sempre bom, né, quando a gente lê aquilo que é a posição de um lado, procurar ver qual é a posição do outro, né? Então, óbvio que aqui na posição de Hipólito, no período do conflito, Calisto e Zeferino são dois demônios, né? Mas será que historicamente foi isso? Você se perguntou isso, meu amigo Paulo? Você se perguntou isso? Ou você está simplesmente concordando com tudo, né, que Hipólito e Tertuliano estão dizendo? Então, fica essa questão, né? De novo, a igreja não concorda com Hipólito. Ambos são venerados desde o início, né, como santos. No Ocidente e no Oriente, repito. Esse bispo Calisto, que ele perverteu um próprio herege, Sabélio. Historicamente, nós sabemos que Calisto vai condenar Sabélio, tá? E isso também, embora ele tivesse capacidade de retificar o erro deste herege. Ou seja, ele tinha o poder de falar assim, Sabélio, aqui não, meu filho, vai cantar em outro ponto lá, tá? Aqui em Roma não. Pois, em nenhum momento durante nossa admoestação, Sabélio não demonstrou obstinação. Mas enquanto ele continuou sozinho com Calisto, ele foi levado a recair no sistema de Cleómenes, por este mesmo Calisto que alega ter opiniões semelhantes às de Cleómenes. Olha a gravidade da coisa.
O Sabélio foi mais incentivado a ficar na heresia pelo bispo romano do que pelos hereges que estavam ao seu redor. Então, por isso que é bom consultar outras fontes. Eu sugiro isso. Pode pesquisar no Google se Calixto condenou ou não Sabélio, por exemplo, né? E vocês verão. É esse Calixto que o Lucas Lancaster está tão assim eufórico em dizer que era o bispo universal. Sim, esse vai ser celebrado como santo pela Igreja no Ocidente e também no Oriente. Tá? Até hoje, inclusive os ortodoxos veneram-os como santos. É esse. Sabélio, no entanto, não percebeu então a desonestidade de Calixto, mas depois ele veio a ter conhecimento disso, como narrarei em seguida. Ele vai prosseguir, e aí, gente, é só paulada de Hipólito. Aí os católicos vão espernear, mas Hipólito era um antipapa. Ele era um antipapa, porque quando Zeferino morreu e o pessoal escolheu Calixto, ele resolveu se apartar da igreja. Ele resolveu se fazer bispo. Mas depois ele se arrependeu lá na frente com outros bispos romanos e voltou à comunhão. É assim de fato. Bom, é assim de fato. Você concorda. Você concorda. É bom ter isso presente, né? Que de fato é assim mesmo. Hipólito, com a eleição de Calixto, ele se fez bispo, que se chama antipapa. A crítica a Calixto e a Zeferino certamente aumentou nesse período, e depois ele se reconcilia com a igreja, e se não me engano não com o Papa, na época o bispo de Roma, Ponciano, e ambos, Ponciano e Hipólito, morrem mártires, né? Porém, isso não implica em nada a acusação que ele faz de Calixto e Zeferino. Será que não implica, meu amigo? Você procurou olhar o outro lado? Então, como você diz que não implica? Eu gostaria de saber se você tem conhecimento por outras fontes, por outros lados, se as acusações de Hipólito são de fato reais e verdadeiras, ou se é uma perspectiva daquilo que Hipólito acha, ou talvez ouviu. E claro, já está em oposição, a gente sabe, né? Aí você só vê o que é negativo. Então tem que ter essa questão, né, em jogo, né? Você viu o outro lado ou procurou ver o outro lado para saber se é tudo isso? Acho que não, né? Você não leu toda a patrística, né? Só está tomando um viés naquilo que te convém na argumentação. Não tem nada a ver. Veja, o ponto da reconciliação com o bispo de Roma, você não fala nada. Por quê? Isso depõe, se você reconhecer e explanar, né? Por que Hipólito se reconcilia com o bispo de Roma? Qual a importância disso? Não basta, né, aceitar Jesus. Por que ele tem que se reconciliar com o bispo de Roma? Por que ele quis fazer isso? O que isso iria mudar na salvação da alma dele diante de Cristo? Né? As implicações dessa reconciliação você não dá uma única palavra. Né? E, na minha opinião, isso diz muito. Porque no final Hipólito reconcilia-se com o bispo de Roma e morre mártir. Primeiro que naquela época o bispo de Roma não mandava em todas as igrejas do Ocidente. Se não mandava, por que o bispo de Roma foi chamado para tratar as questões da igreja da Ásia com relação ao montanismo? E trouxe paz no primeiro momento. E se a igreja de Roma não tem autoridade nenhuma sobre outras igrejas, por que depois condenou o montanismo, que estava lá longe? O montanismo estava lá longe. Estava lá na Frígia e na Ásia. Por que ele condenou? Se o bispo de Roma não tinha autoridade, por quê? Por que o bispo de Roma proclamou um édito para as igrejas sobre o poder de perdoar pecados graves, que Tertuliano não aceitou
e ironizou de modo sarcástico o bispo de Roma. Mas as igrejas aceitaram. Tertuliano é um herege. Se o bispo de Roma não tem uma certa autoridade, por que Hipólito, depois quis se reconciliar com ele? Em sinal dessa unidade, deixando de se colocar, né, como um antipapa, reconhecendo o bispo de Roma. Então, são perguntas que ficam. Ele mandava ali na igreja de Roma, nas igrejas suburbanas. Existiam outras igrejas no Ocidente ali, que tinham outros. Então, de novo, né? Por que ele foi se meter na igreja da Ásia e da Frígia? Por que o decreto dele lá em Roma foi parar lá na África de Tertuliano? Tertuliano morava em Cartago, na África. E o decreto dele de perdoar pecado foi chegar lá na África. Que estranho, né? Se Tertuliano estava se referindo a esse bispo dos bispos, né? Querendo contestar o seu édito, é porque esse edito, né, chegou lá na África. Ué, se ele só mandava em Roma, então parece que a tua tese cai por água abaixo, meu caro. E nós temos evidências claríssimas aqui que o bispo de Roma exercia uma autoridade sobre as igrejas. Outros bispos. Hipólito, ele é considerado um santo hoje pela Igreja Católica. Ele se tornou bispo de uma outra igreja. E nenhuma história eclesiástica fala que ele foi um herege. Nenhuma, por ter se tornado bispo. Ele se tornou bispo porque ele viu que a igreja estava indo pro buraco com Calixto. Porque... Pera. De fato, Hipólito não era herege, doutrinariamente não, mas ele estava em cisma com a igreja de Roma, sim. E aí, de novo, é uma grande questão, né? As fontes são poucas. Uns falam que ele foi bispo no Ponto, outros que ele se autodenominou bispo em Roma e entrou em conflito. Só que, por que ele é santo? Porque no final da vida ele se reconciliou com o bispo de Roma e morreu mártir, senão ele não ia ser santo não, como Tertuliano. Não é reconhecido como santo, tá? Então, você parece que não conta toda a história, né? Que ele conhecia a vida de Calixto. Não é porque ele era, ele é muito severo, E aí, ele conhecia a vida de Calixto. Então, por que a igreja não concorda com Hipólito sobre a vida de Calixto? Porque a igreja venera Calixto como santo. De novo, no Ocidente e no Oriente, até hoje, os ortodoxos reconhecem Calixto como santo. Então, a igreja não aceita esse testemunho de Hipólito. Tá? Então, se Hipólito está errado, como ele é santo? Ele é santo porque ele se reconciliou com a igreja no final da vida e morreu mártir. Isso não significa que tudo que ele fez estava certo. escola dos novacianos, que eram muito severos e tal. Não, era que Calixto era muito perverso e corrompido. De novo, a igreja não aceita essa ideia de que Calixto era perverso e corrompido. Isso é uma posição do Hipólito dentro de um contexto de conflito. Hoje, de novo, os próprios historiadores mais sérios contestam muito do que Hipólito diz. Porque, é claro, você está tomando só um lado. Você está tomando só um lado. Isso não se faz, né? Essa é a grande questão. E este Calixto é este bispo que está tão pomposo na boca do senhor Lucas Lancaster, né? Então nós vimos aqui. Não, esse Calixto, sim, é um bispo de Roma que é filho de escravo. Se não me engano é Calixto, agora eu estou em dúvida se é Calixto ou Zeferino. Tá? E que no fim da vida morre mártir, tá? É um mártir. E que, de novo, é celebrado pela igreja no Ocidente e no Oriente como santo, venerado. E, de novo, muitos historiadores contestam muito do que Hipólito diz nesse texto mais específico, que ele escreve dentro de um contexto de conflito. E aí a pena dele aumenta, né? E não olha o outro lado. Ele errou quanto à questão de Marcião, ele errou quanto à questão da controvérsia da Páscoa,
E ele errou agora, mas me errou feio quanto à questão de Calisto. Aqui o nosso irmão está dizendo que o Lucas Lancaster errou, né? Na relação com o Marcião, que nós comentamos num primeiro vídeo anterior, na questão da Páscoa, comentamos num vídeo anterior, e agora também com Calisto, mas como vimos, não. Seja lá com relação a Marcião, seja com relação à data da Páscoa, seja agora o que nós estamos vendo, a liderança do bispo de Roma é evidente, mesmo que indiretamente, né? Mesmo, de novo, quando Tertuliano está negando, no fundo ele está testando algo que existe, porque ele não poderia negar algo que não existe. Ao menos isso, né? Ao menos isso. E, de novo, a gente vê, sim, a negação de Tertuliano, a gente vê um conflito com Hipólito, mas nesse contexto, cadê alguém dizendo que a pretensão do bispo de Roma de ser líder, que o nosso amigo disse que já existia, cadê algum bispo, os outros bispos, dizendo que isso está errado? Não existe. Não existe. E essas controvérsias pequenas nos mostram a liderança do bispo de Roma e a contestação, não por conta do fato do bispo de Roma se colocar como líder, mas a contestação é por causa já da heresia, na questão de Tertuliano, e do cisma com relação a Hipólito. E aí por várias questões. Talvez Hipólito queria ser bispo, Hipólito também era de uma ala mais rigorista, embora não herética, como Tertuliano. Enfim, são questões complexas também nesse período. Mas o que nós vemos é que está bem atestado a liderança do bispo de Roma entre as igrejas, como aqui a gente expôs. De Hipólito, né? Mais à frente, ele vai entrar e tentar provar que a igreja de Roma, ela tentou intrometer, ou ela se intrometeu e deu ordens na igreja africana. Gente, é uma outra novela. Vocês vão gostar, mas isso é cenas do próximo capítulo, tá bom? Isso fica então para um próximo capítulo, essa questão, sobretudo então, né, da igreja de Roma com a igreja da África, sobretudo com a figura de Cipriano de Cartago. Mas isso fica para uma próxima, por enquanto é isso. Desde já curta, compartilhe e obrigado, né, por nos acompanhar até aqui.